Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia a todos vocês. Bom dia a você que vai estar vendo este vídeo, vai estar vendo esta live. Você que vai estar compartilhando, esta live. Bom dia, e eu agradeço a você pela permanência nesta live. Eu agradeço a você, meu irmão, a você, minha irmã, por estar junto comigo. Agradeço a você por segurar na oração. Nesta manhã nós nos colocamos na presença de Papai, Filho e Espírito e vamos levar este momento de oração, este momento de pregação. A pregação hoje no Evangelho de João, capítulo 8. Um evangelho riquíssimo em informação, em doutrina, em mensagens dadas pelo Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, permaneça nesta live e você vai absorver muitos ensinamentos, muita coisa boa dada pelo Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nos coloquemos na presença de Papai, Filho e Espírito e vamos nos purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, purificar a nossa alma, nos preparar para esta live, para esse momento de oração, dizendo: Papai, Filho e Espírito, nós nos colocamos na tua presença, temos a certeza de que estás junto de nós, que o teu amor, a tua paz, a tua bondade está sobre nós. Por isso nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, dá-nos a graça do perdão. Nos purifica dos nossos pecados, das nossas transgressões. Nos perdoa, Papai, Filho e Espírito. Dá-nos a purificação de toda contaminação maligna, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é satânico, tudo aquilo que é demoníaco. Nos liberta, lava, nos purifica. Dá-nos essa graça, a graça de sermos purificados, sermos lavados. Dá-nos a força, o poder, a autoridade do alto para que possamos combater toda a tentação e pecar menos, para que o pecado seja cada dia menos em nós. Cada dia sejamos mais purificados, é isso que te pedimos, Papai, Filho e Espírito. Nos purifica, nos liberta de toda a opressão. Dá-nos a libertação, nós queremos ser livres para dizer: Papai, Filho e Espírito, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Grande tu és, poderoso tu és, glórias e glórias sejam dados a ti, honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, Papai, Filho e Espírito. Na tua presença nós, de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós te amamos, nós te adoramos. Grande tu és, adorado seja, só vós sois digno de adoração. Por isso nós dizemos: Papai, eu te amo, Filho, eu te amo, Espírito, eu te amo. És o amor. És amor e nós te amamos porque vivemos o teu amor. Ayalaxalamai, canta lá vai. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Aleluia, aleluia. E nesta manhã nós somos gratos a ti, Papai, Filho e Espírito, porque estamos aqui, estamos na tua presença, estamos vivos. Por isso nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, esse dia de hoje, por esta manhã, pelo trabalho, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, nossos netos, pelos nossos cônjuges. Nós agradecemos nesta manhã. Somos felizes porque vivemos o teu amor. Por isso nós te agradecemos. Agradecemos a paz, a harmonia, a saúde que nos é dada. Nós agradecemos a ti, Papai, Filho e Espírito. Agradecemos pelo alimento, pelo ar, pela água, por tudo que nos proporciona. Nós te agradecemos, Papai, Filho e Espírito. Agradecemos pelo Espírito que nos é dado. Agradecemos pelo batismo no Espírito. Agradecemos porque pela força, pelo poder, pela autoridade que nos é dada para viver o batismo no Espírito, para viver
as bênçãos e as graças do Espírito na nossa vida. Nós te agradecemos a Ti, Papai, Filho e Espírito. Ayala Shalamai, canta labai. Grande e poderoso és, grande e poderoso és. Glórias e glórias sejam dadas a Ti. Glórias e glórias sejam dadas a Ti, Papai, Filho e Espírito. Ayala Shalamai, canta labai. Uyalabala Shirioloriala, canta labai. Andala halabai, urialabala Shirioloriala, canta labai. Glórias e glórias sejam dadas a Ti, Papai, Filho e Espírito. Bendito e glorioso és, bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Glórias e glórias a Ti. E hoje nós vamos ver o capítulo 8 do Evangelho de João. Uma pregação muito forte do Cristo. Ensinamentos fortíssimos dados pelo Cristo. Audácia do Cristo. Ao levar a palavra, ao pregar a verdade, ao levar a autoridade do Criador. A autoridade do Cristo é revelada neste capítulo, capítulo 8 do Evangelho de João. Palavras lindíssimas tem nesse Evangelho, ensinamentos muito fortes. Se nós absorver esses ensinamentos, eles são ensinamentos que preenchem, que vão preencher a nossa necessidade de alimento celestial, alimento palavra. Permaneça nesta live, veja esta pregação até o fim, porque é uma pregação muito forte, porque esse Evangelho é muito forte. Vamos lá. E cada um voltou para a sua casa. O Cristo foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio, diz-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem motivo para acusá-lo. Mas o Cristo, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistisse em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro e a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, o Cristo lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, mestre. Disse então o Cristo: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Esse texto nos traz um ensinamento profundo.
Nós vemos aqui que o Cristo tinha ido para o Monte das Oliveiras e ele voltou antes do nascer do sol. E ele foi para o templo. E de repente aparecem os escribas e os fariseus com aquela mulher. E colocam junto dele e falam: olha, na lei de Moisés nós temos que apedrejar essa mulher. Nós seguimos a lei de Moisés. E agora? O que tu dizes? E o Cristo, que estava ali escrevendo no chão, levantou e disse para eles: vai, se vocês não têm nenhum pecado, se vocês estão puros, se vocês estão preparados, apedrejem. E aí começou a sair pelos mais velhos e foi embora todo mundo, porque todos sabiam que eram pecadores. E ali o Cristo volta-se para a mulher e fala: olha, ninguém te condenou? Eu também não condeno, vai e não peque mais. Pode ir embora. Então ali é o Cristo perdoando. Você pecou. Teus pecados estão perdoados. Mas vai e não peque mais, não faça mais isso. Não caia novamente no pecado. Então é o Cristo aquele que perdoa os pecados. É o Cristo que nos dá o perdão. Meu irmão, minha irmã, se você pecou, reconheça diante do Cristo o teu pecado e peça perdão. É o que nós fazemos nesta live. Nós iniciamos esta live pedindo perdão, pedindo purificação da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, pedindo perdão para que possamos falar do Cristo, possamos falar do Evangelho. É necessário que a gente se volte a Papai, Filho e Espírito e peça perdão. Nós precisamos ser perdoados todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir perdão. Perdão porque precisamos cada dia mais sermos purificados, sermos libertados. Libertados de toda a opressão, de toda a contaminação, de todo o pecado. Tudo isso nós precisamos buscar em Papai, Filho e Espírito a eliminar tudo isso da nossa vida, a ser fortalecido. Por isso que nós buscamos, pedimos a força do alto, pedimos o poder do alto, pedimos a autoridade do alto, para que possamos lutar contra toda a força negativa, contra toda a força demoníaca, contra tudo isso que está aí. Então nós precisamos do alimento celestial, da força celestial, do poder celestial, da autoridade celestial, para nós combater todas as forças negativas, toda a força do pecado, toda a tentação. Tudo isso nós não conseguimos combater com armas humanas, mas a nossa arma é a palavra, a nossa arma é a oração, buscar em Papai, Filho e Espírito o perdão, porque o Cristo é aquele que perdoa. Ele dá o perdão aqui a essa mulher e nos perdoa também. E aqui eram os escribas, os caras lá que eram quem comandava o povo. E aqui eles vêm fazer uma pegadinha com o Cristo para ver se o Cristo ia obedecer às leis de Moisés. Muitas vezes nós vemos as pessoas falando: não, mas o Cristo era judeu. Não, mas o Cristo seguia as leis de Moisés.
O Cristo fazia as coisas conforme os judeus fazem, conforme os judeus ensinam. Quem falar isso está mentindo segundo a palavra, porque aqui nós vemos que ele estava no templo. O templo onde os judeus estavam lá. Mas ele não concorda com as leis de Moisés, ele não obedece às leis de Moisés. Aqui ele fala, olha, eles que vieram para fazer uma pegadinha com ele, acabam se dando mal. Porque ele fala, olha, vocês que são os mestres, vocês que são os escribas, vocês que são as pessoas que comandam aqui, vocês estão puros, vocês não têm pecado, então mate a mulher. E aí eles também deram no pé. E o Cristo aí, ele perdoa. Porque o Cristo, muitas vezes é falado, não, o Cristo é judeu, o Cristo seguiu os judeus, o Cristo é judeu, era de família judia, sua mãe era judia. Ele podia ter toda essa descendência na parte humana de judaísmo, mas ele nunca foi judeu. Aqui nós vemos que ele bate de encontro com o judaísmo. Ele não concorda com o judaísmo. E nós vamos ver ainda nesse evangelho coisas muito fortes, o Cristo falando, com referência aos judeus. Presta bastante atenção no que vai ser falado nesta pregação, porque aqui nós estamos só começando. Então, deixa eu ver onde parei. O Cristo, luz do mundo. De novo, o Cristo lhes falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui é o Cristo falando, eu sou luz do mundo. Então é o Cristo falando, olha, me encontre que você vai encontrar a luz. Me encontre que você não vai andar mais nas trevas. Me encontre que você não vai ter mais cegueira. Me encontre, eu sou a luz do mundo. É o Cristo falando para nós que a gente busque Ele, busque dia e noite o Cristo, porque aí seremos iluminados, porque Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O que é a luz da vida? É a luz do Espírito, a luz que vivifica, a luz que nos mantém vivos, que mantém caminhando, que mantém sendo ensinado, sendo orientado pelo Espírito. Aí nós estamos na luz, não permanecemos nas trevas. Disseram-lhe os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? Teu testemunho não é válido. O Cristo respondeu: embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está Papai que me enviou. Está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo e também de Papai que me enviou. Dá testemunho de mim.
Diz-lhe então: onde está teu papai? Cristo respondeu: não conheceis nem a mim, nem a meu papai. Se conhecesseis, conhecereis também meu papai. Então aqui eles contestam o Cristo dizendo: como que você está dando testemunho de você mesmo? E aí o Cristo fala: não, o meu testemunho é verdadeiro, porque o testemunho é necessário que tenha duas pessoas. E eu e papai somos um. Eu sou enviado de papai, papai está comigo, eu estou com papai. Nós damos testemunho de quem somos. Eu testemunho papai e papai testemunha a mim. Nós damos um testemunho verdadeiro. E aí que ele começa a falar do eu sou. Eu dou testemunho do eu sou porque eu sou. Então, é ele falando, se colocando na presença daqueles mestres, daquelas pessoas que comandavam ali o templo, ele falando: olha, eu dou testemunho meu porque eu estou testemunhando junto com o papai. É o nosso testemunho. Eu e papai somos um. Mas é papai que me enviou, e eu dou testemunho dele, e ele dá testemunho de mim, e o meu testemunho é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e também de papai que me enviou dá testemunho de mim. Diziam-lhe então: onde está teu papai? Cristo respondeu: não conheceis nem a mim, nem a meu papai. Se me conhecesses, conheceriam também a meu papai. A essas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu porque sua hora ainda não chegou. O Cristo disse-lhe ainda: eu sou. Eu vou e vós me procurais. E morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então aqui o Cristo falando de uma maneira que aí eles ficaram mais confusos ainda. Porque ele fala que eu vou e vós me procurais. E aí não vai encontrar, porque onde eu vou vocês não vão poder vir. Diziam ainda os judeus: por acaso irá ele matar-se? Pois diz: para onde eu vou vós não podeis vir? Ele, porém, lhes dizia: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrerias em vossos pecados, porque se não creredes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui é o Cristo falando: olha, eu não sou desse mundo. Eu vim do alto, eu sou do alto. E se vocês não crerem que eu sou, e esse eu sou aqui na minha Bíblia, ele está em letra maiúscula, porque é a mesma palavra que Moisés ouviu quando ele perguntou: como é teu nome? E ele ouve uma voz na sarça ardente: eu sou. E aqui o Cristo falando: senão disse-vos que morrereis em vossos pecados. E vocês vão morrer.
se vocês não acreditarem em mim. Porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. E aí que eles ficaram mais bravos ainda. Aí que eles enfureceram contra o Cristo, porque o Cristo falou a mesma coisa que eles, aquilo que tinha sido falado a Moisés. E aí o Cristo diz: eu e papai somos um. Onde está papai, lá estou eu. Onde eu estou, aí está papai. Então é o Cristo falando: eu sou filho do Criador. E se eu sou filho, eu sou. Papai é o eu sou, e eu sou, e o filho é eu sou. Aqui o Cristo se declara sendo ele igual ao Criador. E a isso eles ficaram muito bravo. Muito bravo porque eles tinham esse nome como aquilo que não se podia nem pronunciar, nem falar. Eu já falei, torno a falar aqui, que do eu sou sai o Yodevavere, que é o YHWH, que é a mesma coisa que eu sou. Traduzindo isso, chegando para nós, pro português, então, o Yodevavere é o YWH, transliterado já com as massoréticas. Eu já falei disso, falei novamente, porque aqui está falando do eu sou, e o eu sou é isso. Diziam-lhe então: quem és tu? Cristo lhes disse: o que vos digo desde o começo? Tenho muito que falar e julgar sobre vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que ele estava falando de papai. Disse-lhes então o Cristo: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Aqui novamente está na minha Bíblia, é escrito em letra maiúscula o eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o papai. E quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Aqui vocês vejam que ele está falando em seu nome, em nome de papai. Ele está falando que papai está junto com ele está junto com o papai. Ele está ensinando que é celestial porque ele aprendeu de papai. E todo aquele ensinamento que ele estava dando é um ensinamento celestial, porque ele estava falando da mesma maneira, da voz da sarça ardente, ele está falando eu sou. E ali teve muitos judeus que creram nele, se converteram, porque as pessoas se convertiam ao Cristo. Judeus se convertiam ao Cristo. Aqueles que creram nele se converteram a ele. A partir dali passaram a acreditar em Cristo e não acreditar mais naquilo que os judeus, o judaísmo pregava, o judaísmo ensinava, o judaísmo ordenava que eles obedecessem. Aqui é o Cristo que não obedece, ele fala: eu e o Pai somos um, eu dou testemunha do Pai, o Pai dá testemunha de mim, e nós somos um. Somos um. Somos um
que damos testemunho que nós somos o Criador. Eu sou, papai também é eu sou. Disse então o Cristo aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu venho falando desta palavra desde o início das lives. Desde o início das lives, eu venho falando desta palavra, deste capítulo, do capítulo 8, versículo 32. E essa é uma palavra muito forte, uma palavra de poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui é o Cristo falando para aqueles que acreditaram nele, aqueles que creram nele, aqueles que falaram: você é verdadeiramente o Cristo. Nós acreditamos, nós cremos que és o Filho de Papai. Então, ele fala: olha, vocês encontraram a verdade porque eu sou a verdade. E vocês acreditaram em mim, vocês acreditaram na verdade. E vocês são libertos. São libertos do que? São libertos desse aprisionamento do sistema religioso judaico. Aqui nós vemos claramente que o Cristo não pregou nada de judaísmo. Ele pregou sim contra o judaísmo. Aqui ele fala: olha, vocês obedecem à lei de Moisés, mas vocês não têm pecado, então apedreje essa mulher. Aqui ele fala: olha, se vocês acreditarem em mim, vocês vão ter vida eterna. Vocês vão ter vida eterna. Ainda vamos seguir, que ainda tem coisas muito fortes aqui que ele vai falar. Vai falar para os judeus, para o judaísmo, para o sistema judaico. Porque aqui ele estava falando numa sinagoga. Vocês viram a audácia dele ir numa sinagoga pregar contra o próprio judaísmo, contra as próprias leis de Moisés, contra aquilo que o judaísmo pregava. Então nós vemos o sistema religioso hoje é um sistema misturado aí, onde as pessoas não sabem nem o que é judaísmo, nem o que é cristianismo, nem o que é romanismo. Então, tudo isso tem uma explicação na palavra. Não é eu que estou falando, é a palavra que está falando, é a palavra que explica. Então há uma misturança aí: o Cristo é judeu, o Cristo não é judeu, o judaísmo e o romanismo está tudo junto. Só que não. Judaísmo e romanismo é muito diferente de ser cristão, de seguir o Cristo. Aqui nós vemos ele falando, pregando numa sinagoga para um público judaico, para um povo judeu. E ali nós vemos na palavra que muitos creram nele, muitos se converteram ao Cristo e deixaram o judaísmo dentro da sinagoga, dentro do templo dos judeus. Porque ali ele falou: ali eu sou. Acreditem em mim, quem acreditar em mim vai ter vida, vai ser salvo, vai ter vida eterna. Ele falando para um público judaico dentro de um templo judaico, onde o comando ali era judaico, porque nós já vimos no início eles querendo pegar o Cristo e já deram com os burros na água, porque não deu certo a pegadinha que eles queriam fazer com o Cristo. E já caíram fora, porque se você não tem pecado, mate a mulher. E aqui ele continua pregando, ele continua falando. E ele está falando para um público judaico. Ele está falando dentro de um templo judaico. Responderam-lhes: somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém.
Como podes dizer, tornar-vos eis livres? O Cristo lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas me procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Aqui é o Cristo falando para eles: olha, vocês não entendem o que eu falo. Se vocês fossem realmente entendessem quem é papai, soubessem quem é papai, vocês iriam entender. Vocês seriam libertados. Vocês seriam livres. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. E aí eles falam que eles, porque o Cristo falou, encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. E eles falam, nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Aí o Cristo fala, olha, vocês são escravos do pecado, vocês estão no pecado. Vocês estão tudo lascado. É isso que o Cristo fala. Se vocês tivessem acreditado, conhecesse Abraão, conhecesse os seus ensinamentos, conhecesse os ensinamentos do Criador, vocês iriam entender o que eu estou falando. Mas vocês não entendem, vocês não querem entender. Porque a minha palavra não penetra em vós. Então a palavra dele era uma palavra celestial. E aquele povo vivia uma coisa completamente criada por eles, uma coisa humana. E o que o Cristo traz, ele traz um ensinamento celestial. Nós vem falando nessa live desde o início em orar, em buscar o celestial, em buscar aquilo que é celestial, aquilo que Paulo nos ensinou, que o celestial e a ciência celestial e a ciência do mundo não combinam. Aqui é o Cristo falando, olha, eu sou celestial, eu sou. Vocês não entram na cabeça de vocês as minhas explicações, o que eu falo, porque o que eu falo não bate com o que o sistema fala para vocês. O sistema judaico pregava uma coisa. Aqui vem o Cristo falando completamente diferente daquilo que eles viviam, daquilo que eles pregavam, daquilo que eles acreditavam. E eles não acreditaram no Cristo porque eles tinham um segmento religioso acreditando completamente nas coisas mundanas, completamente nos ensinamentos do mundo. E o Cristo vem com a palavra celestial. Uma palavra celestial. Porque a minha palavra não penetra em vocês. Vocês estão querendo matar. Então, porque a minha palavra não penetra em vocês. Isso era o pessoal, e a esse pessoal que vinha em busca de matá-lo, era o próprio povo do clero, era o próprio clero judaico, era os sacerdotes, era os escribas, eram os fariseus, esse pessoal aqui que já começam a estar na cola dele. E vamos pressionar ele de todo lado até que ele caia. Só que o Cristo aqui, ele está no templo, mas ele não está ensinando o que era ensinado no templo. Quero que você preste bastante atenção no que o Cristo ensina e no que o templo ensina, o que é ensinado no templo, o que é ensinado pelos doutores da lei, o que é ensinado pelos sacerdotes, o que é ensinado pelos escribas. Então aqui é muito claro quando fala
que era o pessoal que comandava ali o templo. E o Cristo está dentro do templo falando para um público judeu. Todos eles seguiam, porque ali era o templo, é o lugar onde vai o povo que segue aquela denominação, segue aquele seguimento religioso. Não é diferente dos dias de hoje, porque cada um tem a sua igreja e cada um vai lá no seu templo, na sua igreja. Não se mistura um com o outro. Embora hoje nós estamos vivendo aí um segmento aí de unificação das religiões, aí um ecumenismo, um ecumenismo de unificação. Mas isso não é assunto para mim estar perdendo tempo aqui. O meu foco aqui é pregar o Cristo. Pregar o eu sou. Então eu nem vou perder tempo falando dessas coisas aí de unificação, de tudo isso aí que está acontecendo. Vai você aí em busca dessas coisas e você vai encontrar. Mas eu falo para você, não perca tempo com isso. Perca tempo se voltando ao Cristo, buscando quem é o Cristo e o que é a palavra do Cristo, o que o Cristo ensinou. Porque aqui nós estamos vendo a palavra numa dimensão profunda. Aqui nós estamos buscando o que o próprio Cristo fala aqui. Encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos buscando a verdade através da palavra. E nós queremos ser libertos. A cada dia nós buscamos mais libertação através da palavra. Não é através de escribas e de fariseus e de doutores da lei. Não é através deles que nós estamos buscando conhecimento. Nós estamos buscando conhecimento na palavra, da pessoa do Cristo, na inspiração do Espírito, no poder do Espírito. É o que o Cristo fala aqui. O Cristo fala, eu estou no poder do Espírito do Criador, do Espírito de Papai. Eu falo dele e ele é Espírito. Eu se fiz presente aqui como homem, mas Papai está comigo e eu estou com ele. Somos um. Somos dois, mas somos um. Aqui ele fala que são dois. São dois, mas é um. É ele dando testemunho de papai e papai dando testemunho dele. E aí ele fala, e o meu testemunho aqui é verdadeiro. Mesmo para vocês que são judeus, vocês que seguem a lei de Moisés, eu não estou transgredindo a lei de Moisés aqui. Eu estou falando aquilo que é a realidade que eu vivo. E aqui ele fala, né? Eu falo o que vi junto de meu pai, de meu papai. E vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, porque aqui o Cristo fala, né? Aqui está escrito pai, mas ele não falou pai, porque ele falava Abá. Então aqui o Cristo falando, eu falo o que vi junto de Abá. Eu falo aquilo que eu vi junto de papai. E aí, para que você tenha assim ainda vamos chegar lá, para que você entenda quando ele vai falar mais umas coisas aqui muito forte. Então é ele falando, eu falo o que vi junto de meu papai, e vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Presta atenção nisso, papai e pai. Respondeu-lhe nosso pai Abraão, disse-lhes, respondeu-lhe, nosso pai é Abraão, disse-lhe o Cristo, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Vós, porém, procurais matar-me. A mim que vos falei a verdade, que ouvi de papai, que ouvi do Criador. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então aí ele está falando, olha, eu não estou fazendo as obras de Abraão. Aqui é mais uma confirmação de que o Cristo não era judeu e nem seguia o ensinamento judaico e nem ensinava a eles falando de judaísmo, porque se ele falasse do judaísmo, ensinasse como os judeus, então ele não ia criar esse atrito. E aqui o Cristo fala muito claro: vocês são filho de Abraão, mas eu não. Eu sou filho do Criador. Então eu sigo as ordens de papai, eu sigo os ensinamentos de papai, eu sigo os ensinamentos do Criador. E vocês falam que estão seguindo aí Abraão, mas por que querem me matar? Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Não nascemos de prostituição. Temos só um pai. Disse-lhe o Cristo: se o Criador fosse vosso pai, vós me amarias, porque saí do Criador, e dele venho, não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconhecem minha linguagem? Por que não podeis escutar minha palavra? Vós sois do diabo, vosso pai, vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Aqui ele pegou mesmo. Aqui o Cristo pegou pesado com eles, dizendo que eles não tinham nada do Criador, não tinham nada daquilo que, não sabiam nada daquilo que o Criador ensinou. E o Cristo fala: não, eu conheço, eu sei, fui enviado por Ele que me instruiu, Ele que me ensinou, Ele que mandou eu aqui para falar isso para vocês. E vocês são filhos do diabo, vocês seguem Ele. E aqui o Cristo falou: vocês são um povo satanista, vocês são filhos dele, vocês estão fazendo a vontade do vosso pai, que é o próprio. Por que não reconheceis minha linguagem? Então ali o Cristo está falando: olha, você não reconhece a minha linguagem, você não entende o que eu estou falando, você não ouve a minha palavra. Por quê? Porque vocês seguem o oposto. Eu sigo o Criador, eu sigo o papai, e vocês seguem outro lado. Aqui é o Cristo pegando pesado com ele e falando para eles. E aí ele continua: ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, porque não credes em mim? Quem é de papai, ouve as palavras de papai,
por isso não ouvis, porque não sois de papai. Aqui ele fala uma palavra muito forte para aquele povo que estava ali, para aquele povo que seguia o sistema religioso judaico. Vocês vejam ao ponto que ele chega, falando para o próprio povo ali que estava ali. Vocês são satânicos, vocês seguem Satanás, vocês seguem o diabo, vocês são filhos do diabo. Isso é muito forte, isso é muito forte. Isso gera, aqui o Cristo gerou um atrito muito grande, porque foi os dois lados. Vocês estão de um lado, eu estou do outro. Eu estou do lado de papai, vocês estão do lado do pai de vocês, que não é o meu papai, não é o Criador. Não, vocês são oposto a ele. Vocês seguem o pai da mentira, porque ele é mentiroso desde o início. E a especialidade dele é mentir, levar levar meias verdades, falsificar as verdades. E aqui o Cristo fala: eu sou a verdade, eu sou a verdade. E eles não aceitaram, não aceitaram. Os judeus lhe responderam: não dizíamos com razão que és samaritano e tens um demônio? Respondeu Cristo: eu não tenho demônio, mas honro meu papai, e vós me desonrais. Não procuro a minha glória, a quem a procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Aí que eles enfureceram mesmo, porque a oposição aqui era completamente polos opostos. O Cristo é aquilo lá que eles quiseram falar ali para que aquele povo acreditasse na mentira, inventaram uma mentira dizendo que o Cristo era samaritano e que o Cristo ele estava endemoniado, ele estava falando aquilo, ele não estava falando verdade. Mas eles que estavam mentindo, eles que estavam levando aquilo que é do pai da mentira, porque eles estavam do lado do pai da mentira, eles estavam querendo inverter os valores. Porque eles estavam falando para o mesmo público que o Cristo estava falando. E o Cristo pegou pesado com eles, falando que eles eram filhos do pai da mentira. E aqui eles querem inverter os valores, falando que era o Cristo que era samaritano e que ali quiseram jogar uma coisa para que o povo virasse contra o Cristo, mas não conseguiram. E aí quando ele fala que aquele que acreditar nele tem vida eterna, aí que eles enlouqueceram mais ainda. E como que ele fala aí que dá vida eterna? Isso é um demônio mesmo. Só que agora sabemos que tem um demônio, que achavam que ele estava falando
Estava falando uma coisa que não tinha nada a ver com o que eles acreditavam. Aqui é completamente oposto. O que o Cristo prega, completamente oposto às pregações e os ensinamentos judaicos. Aqui nós temos a referência de que judaísmo e o ensinamento do Cristo não tem nada a ver. Se há algum segmento religioso que tem ligação com o judaísmo, então comece a observar e buscar nas escrituras os ensinamentos da verdade. Porque hoje nós vimos essa palavra que eu venho falando há muito tempo e está aqui, eu repito de novo e torno a repetir, e vou repetir muitas vezes falando: encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles que creram no Cristo, creram na verdade, encontraram a verdade e se tornaram seguidores do Cristo, deixaram o judaísmo para seguir o Cristo. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Cristo respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu papai. E quem dizeis? É o nosso Criador. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se eu disse não conheço, seria mentiroso, como vós. Mas eu conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? O Cristo lhe disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez aqui na minha Bíblia está escrito em maiúsculo: o eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. O Cristo, porém, ocultou-se e saiu do templo. Aqui, nesse finalzinho do capítulo, nós vemos aí a discussão continua. E continua os judeus perdendo para ele. Ele fala: olha, vocês seguem o Abraão, mas eu sigo o papai. E antes que Abraão fosse, eu sou. Aí ele fala: olha, Abraão não esteve lá onde eu estive. Abraão não seguiu os ensinamentos que eu segui. Abraão não teve o ensinamento que eu tive. Porque eu sou. A mesma sabedoria que tem papai, ele me deu. Então, papai é o eu sou. O filho é eu sou. Somos um. E eu trago a palavra do Eterno, a palavra do Criador, a palavra do eu sou, a palavra de papai. E aí eles se enfureceram mesmo. Aí eles iam apedrejar o Cristo. Só que, como ele é o eu sou, ele desapareceu, simplesmente desapareceu. E eles não viram mais ele. Então aí nós vemos um ensinamento profundo, um ensinamento muito forte, onde ele vem falar que aquele povo estava no caminho errado, aquele povo era mentiroso, aquele povo ludibriava, aquele povo pregava meias verdades.
Aquele povo pregava uma coisa que não era o que ele estava pregando. Então ele fala: olha, vocês não acreditam na minha palavra, porque a minha palavra é a palavra celestial, a minha palavra é de papai. E vocês, a palavra de vocês, vocês acreditam no pai de vocês. E aí ele bate bem forte mesmo, porque o pai de vocês é o diabo. Agora vocês imaginem o que ele falou ali. Ele estava falando para uma assembleia judaica. Mas teve aqueles que creram, aqueles que acreditaram. E aí ele fala: vocês vão ter vida eterna, vocês não vão morrer mais. É aí que os judeus que não entendiam das coisas celestiais, entendiam só das coisas humanas, viviam as coisas humanas, faziam as coisas conforme era ensinado humanamente, aí que não acreditaram e aí que acharam que ele estava falando pelo poder demoníaco. Mas eles querendo inverter os valores, porque o Cristo tinha falado: vocês vivem nessa força demoníaca, vocês estão a serviço daquele que se opõe. Vocês se opõem a mim porque o opositor a mim é o inimigo de papai, é meu inimigo e é o amigo de vocês, vocês seguem ele. Vocês fazem a vontade dele, eu não. Eu faço a vontade de papai. Eu ensino aquilo que papai me ensinou. A minha palavra é verdade. O que eu ensino é verdade. Então, meu irmão, minha irmã, se você analisar profundamente o que nós vivemos nos dias de hoje, não mudou nada. Não mudou nada. Continuamos vivendo num mundo dividido. Um mundo onde tem pessoas que acreditam no Cristo desta maneira que o próprio Cristo fala. E tem um povo que é contra o Cristo. O Cristo conforme ele falou que ele é, quando ele disse: eu sou. Então você tem que encontrar o Cristo, esse Cristo que nós vimos hoje. O Cristo que falou: eu sou. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou. Meu irmão, minha irmã, encontre o Cristo. Encontre a verdade. E aí nós finalizamos esta pregação dizendo a frase que é muito forte: encontre o Cristo. Encontre a verdade, encontre a libertação, encontre os ensinamentos da palavra do Cristo e guarda na sua mente, no seu coração, na sua alma. Encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Ayala xalamai, canta labai, oyalabala xalabá, canta labai. Eu cumprimento nesta manhã o José Roberto Seabra. Um abraço, José. O Oliviero Eliene. Fábio Santini. Maria do Carmo, minha irmã, bom dia. Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Que papai, filho, espírito esteja com você, esteja conosco, esteja com você também, minha irmã. Bonitas palavras. Gostei do que você escreveu aqui. Papai, Filho e Espírito abençoe, minha irmã. Essa é minha irmã mesmo, irmã de sangue. Somos filhos da mesma mãe de sangue. Bom dia, Raimunda. A Raimunda pedindo oração
para os seus familiares. Nós vamos orar agora, Raimunda. Espero que você esteja aí e participe da oração. Só pedir oração fica vago, mas se você participa, se você está junto, nós vamos orar por toda a sua família. Aí pedindo saúde, pedindo para seus filhos, para o Cícero, o Júnior, a Francisca, a Giovana, a Giovânia, a Maria Jéssica e ao seu esposo. Nós vamos orar sim, já colocamos na oração a tua família, os seus familiares, os seus filhos, teu esposo, todos aí. Raimunda, espero que você esteja junto para você dizer o amém lá no fim. Bom dia, Alisson Aparecido. Churuco, grande abraço, meu irmão. Grande abraço, Churuco. Que bom que você vem acompanhando aí essa live. Juliana Baceto, bom dia. Bom dia e um grande abraço a todos vocês. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão junto comigo, estão acompanhando. E é aquele que acompanha, aquele que está assimilando a palavra do Cristo. Não é minha palavra. Eu estou passando aquilo que o Cristo me passa. Aquilo que o Cristo me ensina. Se eu assimilo a palavra verdade, a palavra do Cristo, que ele nos fala hoje, que a palavra dele é a palavra celestial, não é palavra do mundo, não é coisa do mundo, mas ele é celestial e os seus ensinamentos são celestial. E ele está junto com o papai, e papai está junto com ele, e ele dá testemunho, porque dá testemunho de papai e papai dá testemunho dele, então o testemunho dele é verdadeiro. Nós vimos hoje aqui 2 segmentos. Um segmento que creu no Cristo, acreditou nas suas palavras, acreditou nas coisas celestiais que ele estava ensinando. E aqueles que não tinham nenhuma luz espiritual, celestial, não entenderam, não assimilaram, não aceitaram e expulsaram ele do templo. Porque ali os donos do templo, ali os sacerdotes, os escribas, os fariseus, aqueles que eram os donos do templo, colocaram o Cristo para fora. Porque pegaram pedra e iam apedrejá-lo, e aí ele desaparece. Aí você diria, onde está a semelhança que você falou daqueles tempos, dos templos daquele tempo e os templos de hoje? Lá no judaísmo tinha aqueles que eram donos do templo, eu já falei ontem isso, eram donos do povo, o povo obedecia, o povo seguia o que eles falavam, seguia os seus ensinamentos. E aqui o Cristo vem com um ensinamento diferente e eles colocam o Cristo para fora do templo. Eu pergunto para você, os templos de hoje, tem dono ou não tem? Tem os que comandam? Sim ou não? Tem os donos do povo lá? Sim ou não? Qual a semelhança entre os templos, as denominações de hoje e aquilo que tinha lá na época do Cristo, na época do judaísmo, porque lá tinha a cúpula judaica e tinha as seitas judaicas, tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes, tinha um monte de denominação que fazia parte, todas essas denominações fazia parte do mesmo templo, do mesmo judaísmo. E eu pergunto para você hoje, será que tem? Será que tem dono do templo? Será que tem dono de denominação?
ou as denominações estão todas aí voltadas ao Cristo que nós vimos hoje, a palavra que o Cristo nos deu hoje. É uma coisa para nós continuarmos pensando. E amanhã nós vamos continuar aí no capítulo 9. Cada dia é um capítulo. Essa live demora, deixe que demore. Eu tenho todo o tempo no mundo para mim estar aqui à frente desse microfone e à frente dessa câmera. E confesso a vocês que agora, depois de mais de 1 hora de pé aqui, porque eu não faço essa live sentado, eu já tenho 73 anos de idade, e confesso a vocês que quando eu cheguei, eu estava mais cansado do que agora, que faz mais de 1 hora que eu estou de pé aqui, falando, orando, pregando. Isso é as graças celestiais. Falar daquilo que é celestial dentro de uma dinâmica, falando da palavra do Cristo, palavra celestial, ensinamento celestial. O celestial nos reveste, o celestial nos fortalece, a força do alto nos é dada, o poder do alto nos é dado, a autoridade do alto nos é dada. Porque na minha pessoa, como força minha humana, eu jamais iria chegar à frente dessa câmera, à frente desse microfone e pegar a palavra e falar como Cristo falou. Como Cristo falou. Aqui eu ainda tenho a liberdade de estar sozinho na frente de uma câmera e de um microfone. O Cristo não, o Cristo foi lá no templo e falou pesadamente, falando: vocês não ouvem a minha palavra, porque a minha palavra é a palavra do Criador, é a palavra de papai. Vocês seguem o pai de vocês, que é o diabo. Isso é pesado. Isso é pesado. Mas o Cristo falou. E se eu estou falando aqui que há 2 segmentos, tenho os filhos de papai, os filhos que caminham com o Cristo, mas tem os que não caminham, são os anticristo. Nós já falamos disso aqui, nós já falamos muito. Falamos muito do anticristo. E para finalizar, eu falo um pouquinho do anticristo. O anticristo é aquele que pega meias palavras, aquele que ensina coisas humanas, aqueles que ludibriam, aquele que mente, aquele que falsificam, aquele que adulteram a palavra, aqueles que não pregam esta palavra que o Cristo nos deu hoje. A palavra que eu falo é a palavra de papai, por isso que vocês não acreditam, mas teve os que creram. É como nessa live. Nessa live eu tenho certeza que tem gente que vem aqui, chega e fala: isso está completamente atrapalhado, está fora. Eu nunca vi alguém falar, nunca vi alguém fazer um ensinamento desse jeito. Lá onde eu vou, lá ensina diferente, lá não fala desse jeito. Lá não fala desse jeito. Aí esse homem só fica falando aí, falando no diabo, falando umas coisas aí, isso aí nem precisa falar. Não, precisa falar sim, meu irmão, minha irmã. Porque o Cristo falou. Não é eu que estou falando. É o Cristo que falou. Vocês seguem, vocês são filho dele. Eu sou filho de papai, mas vocês são filho dele. Eu sou o Cristo, vocês são anticristo. Vocês querem me matar porque vocês são anticristo. E há muitas passagens falando do anticristo. E o anticristo é esse que adultera as palavras, camufla as palavras, fala meias palavras, faz uma pregação dizendo que está falando do Cristo, mas ele está falando do Cristo, ele não está pregando
o Cristo, ele não está pregando o que o Cristo pregou. Ele prega aquilo que ele aprendeu humanamente. Porque ele recebeu um título, ele foi numa faculdade e agora ele é o cara. Todo mundo tem que ouvir o que eu falo. O que eu digo é verdade. Mas é a verdade dele. É a mesma verdade que aqueles que foram combater o Cristo lá no templo tinham. E aí se deram mal, porque tudo que eles falavam, o Cristo tinha uma resposta. Toda pergunta que eles faziam, o Cristo dava o troco para eles, ao ponto de chegar uma hora eles falaram, não vai ter jeito mais, nós não vamos, não vai ter jeito mais. Nós estarmos aqui refutando com ele, não vai funcionar. Pegue a pedra aí, vamos apedrejar. E aí o Cristo desapareceu da frente deles. Sumiu. E eles não conseguiram apedrejar porque o Cristo não era para morrer apedrejado. O martírio do Cristo já estava preparado. Morrer apedrejado era uma pena leve na época. Era uma pena leve. E eles queriam, e o Cristo tinha que ser morto com uma pena maior. A maior pena na época era morrer crucificado. Porque o Cristo tinha que morrer na pena maior? Para que o seu sacrifício fosse maior, fosse maior que apedrejamento. Porque o seu sacrifício é por você, minha irmã, por você, meu irmão, por mim, que ele fez o sacrifício de morrer na cruz. Ele ensinou, ele deixou a palavra, a verdade, e ele morreu na cruz para que sejamos salvos. Encontre, meu irmão, encontre, minha irmã, encontre o Cristo verdadeiro, encontre o Cristo de verdade, encontre a palavra do Cristo, a verdade do Cristo, e seja salvo. Que Papai, Filho e Espírito nos salve a todos nós. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma e crer nesta palavra, crer no Cristo de verdade. Ai, alaxalamai, canta lá vai. Eu levanto as minhas mãos aos céus e digo, Papai, Filho e Espírito, nós nos apresentamos a Ti. Tu conheces a cada um de nós. Conhece todas as nossas necessidades. Papai, Filho e Espírito, aí tem irmãos pedindo por sua família. Papai, Filho e Espírito, aí tem irmão pedindo milagre. E Tu és o poder. Tu tudo podes. És grande, és poderoso. És onisciente, onipotente. Estás em todos os lugares. A Tua onisciência é essa, de saber tudo de cada um de nós. Antes que nós a peçamos, Tu já conheces a nossa necessidade. Por isso, nesta manhã, nós nos voltamos a Ti. Eu apresento a cada irmão, a cada irmã que está caminhando com estes ensinamentos, com essa live, que tem assimilado a Tua palavra. Eu os apresento neste momento e peço libertação, peço cura física, libertação de opressão, libertação de depressão. Peço por todos nós, todos os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, parentes, irmãos, irmãs. Peço por todos nós. Alcança-nos com a Tua palavra.
Alcança-nos com a tua ciência, a ciência celestial. Nós queremos seguir a ti, Cristo, mas precisamos ser ensinados por ti. Dá-nos a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto para receber esses ensinamentos, para receber a verdade. Dá-nos essa graça. Dá-nos a cura da nossa mente, a cura do nosso coração, a cura da nossa alma. Liberta-nos de toda a doença física. Realiza milagres, curas, libertação neste momento. Ayalaxalabai, canta labai. É isso que te pedimos, Papai, Filho e Espírito. Cura-nos, liberta-nos, salva-nos. Ayalaxalabai, canta labai. Oyalabalaxalabai, canta labai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, bendito e glorioso és. Ayalaxalamai, canta labai. Oyalabalaxalabai, canta labai. Não seja fariseu. Abra a sua mente, o seu coração e a sua alma e receba o ensinamento do Cristo. Encontre o Cristo. Se salve e salve toda a sua família. Ayalabalaxalabai, canta labai. Uyalabalaxalabai, canta labai. A sua cegueira vem do maligno, porque eu sou luz. E quem me encontra sai das trevas. Quem me encontra jamais viverá nas trevas, porque eu sou luz. Ayalaxiri olori alabala canta labai. Uyalabala xalabai canta labai. Busque na minha palavra, encontre-me e deixe de seguir outros caminhos, deixe de seguir outros deuses. Eu sou. Ayalaxalamai canta labai. Ayalabala xalabai canta labai. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias a ti. Agradecemos a ti, Papai, Filho e Espírito, por todas as bênçãos, por todas as graças, por todas as curas, porque nos abençoaste e abençoastes todos nós. Somos gratos a ti, somos gratos a todos que estão partilhando deste momento de oração. Abençoa-nos, Papai, Filho e Espírito. E que todos digam amém, amém, amém. Fiquem na paz, um grande abraço, um desejo enorme que vocês tenham um dia maravilhoso junto com seus colegas de trabalho. Que as bênçãos e as graças celestiais estejam com todos vocês. Fiquem na paz. Amanhã nós estaremos juntos novamente com a live de oração e pregação, caminhando com o Cristo no Evangelho de João. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na paz e que Papai, Filho e Espírito os abençoe.